Fala galera, beleza? Aqui é o professor Matheus, tá? Aula de hoje, mais uma aula hoje sobre vetores, tá? Na física a gente sabe que nós temos grandezas escalares e grandezas vetoriais. Uma grandeza escalar, como a gente já sabe, é uma grandeza que pode ser totalmente compreendida apenas utilizando um módulo e uma unidade de medida. Uma grandeza vetorial é uma grandeza que, além de módulo e unidade de medida, a gente precisa de direção e sentido, né? Isso a gente já sabe. E aí, exemplo de grandeza escalar: temperatura, tempo, lúmen, comprimento, né? São grandezas que apenas com o número a gente já consegue compreender completamente tudo que está sendo apresentado ali naquela grandeza. Agora, por exemplo, grandezas como velocidade, força, aceleração, né? A gente precisa de, além do número, né? A gente precisa saber para onde, né? Qual é a direção, qual é o sentido daquela que aquela grandeza está indo. Se eu tenho uma velocidade para a direita, ela é diferente de uma velocidade para a esquerda. Elas não vão para o mesmo lugar, certo? Então, se eu mudo o sentido, eu mudo completamente a grandeza. Então, isso são grandezas vetoriais. E aí que a gente chega na nossa aula de hoje, que são os vetores, né? Os vetores, eles são, como eu botei aqui, ó, vetor é um símbolo matemático representado por uma seta, utilizado para indicar o módulo, a direção e sentido de uma grandeza vetorial. Show! Então, essas grandezas vetoriais, como força, como velocidade, como aceleração, eu posso representar o módulo, a direção e o sentido delas através de um vetor. Tranquilo? E aí o vetor, ele é basicamente uma seta, tá? E aí essa seta, ela vai indicar módulo, né, tamanho, direção e sentido. Por exemplo, o módulo de A, o tamanho de A não é maior do que o tamanho de B? Então, só de olhar aqui para o desenho, eu já sei que entre A e B, A é maior do que B. Beleza. Eu também sei, comparando os dois, que A está na horizontal e B está na vertical. Então, eu sei também qual é a direção deles. A direção é horizontal e B a direção é vertical. E o sentido? O sentido de A é para direita e o sentido de B é para cima. Então, com um desenho, eu representei módulo, direção e sentido. Se eu, por exemplo, chamasse esse vetor A aqui de velocidade, eu poderia saber exatamente qual seria essa minha velocidade. Ela teria o tamanho de A, ela seria na direção horizontal e ela estaria indo para a direita. Beleza? Tranquilo. Agora a gente vai ver como que a gente trabalha com esses vetores. Porque uma grandeza vetorial, ela é diferente de uma grandeza escalar. Com uma grandeza escalar, eu posso simplesmente somar, porque ela é só um número. Então, um número, eu não tenho problema nenhum. Eu somo, eu divido, eu faço qualquer tipo de operação de forma muito simples. Agora, quando a gente tem um caráter vetorial, né, ou seja, a gente precisa levar em conta, além do número, a direção e o sentido, as coisas mudam, certo? Por quê? Se eu, por exemplo, tenho uma força que me puxa para a esquerda de vocês e uma força que me puxa para a direita de vocês, o que vai acontecer? Eu vou ficar, sendo puxado aqui assim. Qual força que vai ganhar? A força que for maior, né? Então, quando eu puxo de um lado e puxo do outro, essas forças meio que se atrapalham, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma força de 4 newtons para a direita e uma força de 2 newtons para a esquerda, qual é a força resultante disso? É 4 menos 2. Então, eu estou somando essas duas forças, mas no final eu estou diminuindo, certo? Então, quando a gente precisa levar em conta a direção e o sentido, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Então, se eu tenho vetores, no caso, simples e exclusivamente representado por setas, né? Aqui eu estou falando só do vetor em si. Não estou falando de velocidade, não estou falando de força. Eu estou falando do vetor. Eu quero somar dois vetores.
Como que são esses dois vetores? São os vetores A e B. Eu quero somar A mais B. Para eu somar A mais B e sabendo que eles são vetores, eu preciso saber qual é a direção e qual é o sentido deles. Então, ó, aqui está o meu vetor A e aqui está o meu vetor B. Só que, olha só, A está inclinado, B também está inclinado. Como é que eu vou saber se é para a direita, se é para a esquerda, se é para cima ou se é para baixo, né? Pensando nisso, a gente pode fazer uma relação aqui, tá? Trigonométrica, onde o resultado disso, né, já vai me dar direto a soma desses dois vetores. Então, sempre que eu tiver dois vetores A e B partindo do mesmo ponto, tá? Isso é importante, ó. Perceba que A e B estão partindo do mesmo ponto, tá? Sempre que eu tiver dois vetores A e B partindo do mesmo ponto, eu posso fazer que a soma desses dois vetores é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2A vezes B vezes cosseno do ângulo entre A e B. Tá? Parece difícil, mas não é. É bem tranquilo. Ó, é uma raiz quadrada. Quem é A? É o valor de A. Quanto que vale A? Pode ser 2, 3, 4, 5, dependendo do valor de A. Então, A e B são números. Vão ser os módulos de A e módulo de B. Aqui, novamente, repete A e B e cosseno de θ. Quem que é θ? θ é o ângulo entre A e B. Beleza? Então, para eu somar dois vetores, basta eu substituir nessa formulazinha aqui. O valor, tá, dessa conta vai ser o módulo de S, que é a soma desses dois vetores, ó. A soma desses dois vetores. Beleza? Que está representado aqui, ó, em roxo. Qual vai ser a direção e sentido de S? Vai ser esse sentido e essa direção que está desenhado aqui, tá? Então, isso aqui é para calcular o módulo, calcular o valor numérico. A direção e o sentido eu preciso analisar aqui no desenho. Beleza? Aí, se não for soma, for subtração. Se for subtração, vai ser a mesma fórmula, só que esse sinalzinho aqui vai mudar, ó. É a mesma fórmula. O que muda? Ó, só muda esse sinal. Quando é soma é mais, quando é subtração é menos. Só isso. Só mudei o sinalzinho aqui do meio. Beleza? Então, aqui é para calcular a soma e a subtração de dois vetores partindo do mesmo ponto. Tranquilo? Ponto. Beleza. Quando a gente tem um vetor, tá? A gente pode decompor esse vetor em unidades de x e y. Beleza? Lembrando que x e y a gente costuma usar bastante. Gráfico x, y, a gente sempre tem aquele gráfico, né? A gente sabe que na horizontal é o nosso eixo x, na vertical é o nosso eixo y. E sempre que você tiver um vetor, né, inclinado, né, um vetor assim desse tipo, você pode decompor esse vetor em componentes de x e de y. Como que você vai decompor esse vetor? Ó, desse jeito aqui. Se eu tenho o vetor A, tá? Tenho o vetor A aqui, né? Num plano x, y, quais são as componentes desse vetor em função de x e em função de y? Esse vetor eu vou decompor ele em direção a x e em direção a y. Então, imagina que você tem assim, ó. Você tem esse vetor aqui, ó, né? Se você vai decompor ele para x, você vai fazer isso aqui, né? Para cá. E para y, você vai fazer isso aqui, né? Para cá. Então, AX, que é a sua componente x, que é assim, ó, né? Vai ser A cosseno de θ. E AY, que é esse aqui, ó. AY vai ser A seno de θ. Então, AX, A cosseno, A com ângulo, ó. Com ângulo, sem ângulo, com ângulo, sem ângulo. Então, AX com ângulo, cosseno. AX sem ângulo, seno. Beleza? E aí fica facinho de gravar. Com ângulo, cosseno, sem ângulo, seno. Molezinha. Então, AX é A cosseno de θ e AY é A seno de θ. Só isso. Beleza? Multiplicação e divisão é o mais fácil que tem, porque é só multiplicar e dividir. Não tem mistério nenhum. Para soma e subtração a gente tem esses probleminhas, mas para multiplicação e divisão não tem. Então, se eu tenho um vetor que é multiplicado por 2, quanto que vale esse vetor? Vale 2A.
tá? E se for dividido por 2? A dividido por 2. Aí se for dividido por 10? A dividido por 10. Se for dividido por 1000? A dividido por 1000, tá? É como se esse A fosse um X qualquer. É uma letra qualquer, beleza? Na multiplicação e na divisão não tem diferença. É só multiplicar e dividir, não faz diferença nenhuma. Tranquilo? Por hoje é só, pessoal. Valeu, muito obrigado aí. Abraços.